Então, pode. Bom, então, em primeiro lugar, obrigada, né, Cláudia, por ter aberto essa possibilidade de falar sobre um tema que atinge 100% da nossa população. A CIPAT tem sido um momento muito especial para a gente, porque é a oportunidade da gente começar a criar a cultura do autocuidado, de cuidar das pessoas, de discutir temas que são polêmicos e que são pertinentes e importantes para todos nós, né? Então, obrigada por participar desse evento conosco. Todo ano agora a gente vai ter um momento ali, a gente vai ter várias coisas bacanas acontecendo ao longo do ano, mas todo ano a gente vai ter um momento para a gente parar e pensar assim, o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, o que a gente pode melhorar como ser humano, como sociedade, enfim. E quando a gente fala de alimentação, é 100% da população que é atingida, e cada vez mais a gente entende todos os malefícios que são causados por uma alimentação irregular, né? Que muitas vezes ela está ao nosso alcance, mas a gente ignora por uma questão de hábito, e por uma questão de falta de disciplina mesmo. E não é para a gente ser disciplinado 100% do tempo, mas quão é importante a gente aprender a cuidar da gente para a gente poder cuidar de quem a gente ama. Então, agradeço muito a tua participação, fiquei muito feliz quando você aceitou essa possibilidade de falar para a gente um pouquinho, até porque a gente trabalha com tantas pessoas hoje no serviço, a gente mal se conhece, então a oportunidade também das pessoas te conhecerem, saber o trabalho que você faz, saber a importância do papel que você tem hoje dentro do SMA, na parte de dor. Então, passo a palavra, obrigada, e fica à vontade, que agora o palco é teu. Maravilha. Então, vamos falar, como a Fabi falou, vamos falar de uma coisa que atinge 100% das pessoas todos os dias, né? Não, e não é exagero, né? Que é a alimentação. É... Agora eu quero mudar. Ah, mudou. Bom, que a gente sabe que a alimentação é importante, não sou eu, né, que preciso falar isso para vocês, né? Que a alimentação é um remédio mesmo, e é um tratamento, e uma coisa que faz evitar ter doença, né? Foi o Hipócrates que falou isso em 400 antes de Cristo, tá? Antes da Era Comum. Então, ele já falava isso, Hipócrates falava, o pai da medicina já falava, que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, ele já sabia isso há mais de 2000 anos atrás. E a gente foi aprendendo isso, só que de um tempo para cá, eu sinto que a gente começou a esquecer. O mundo foi ficando tão doido e as coisas foram ficando tão complexas e as coisas foram mudando de importância, né? A gente foi dando importância para tantas outras coisas que a alimentação, que era uma coisa muito importante, acabou ficando para trás. Então, muita gente não me conhece, apesar de outro dia eu estava fazendo as contas, eu tenho 18 anos de SMA, tá? Sou jovem, eu gosto de tirar carta na SMA esse ano, tá? Então, eu sou Cláudia, eu estou há 18 anos na SMA, eu tenho TSA, tenho o título de... O TSA eu tirei em 2010, o título de dor eu tirei em 2011, e fui preceptora da residência há um tempão, agora eu fiquei como corresponsável, eu fui membro da equipe de dor do Sírio por 5 anos, eu estou na equipe de dor do Osvaldo desde 2015, e lá me mantenho. Sou anestesista também, faço anestesia até hoje pra caramba, adoro fazer anestesia. E eu fui fazer a pós-graduação de nutrologia antes da moda começar, na verdade. Eu fui fazer em 2017. E fui fazer para ter uma complementação dos meus pacientes com dor. Porque eu via muito meus pacientes, principalmente os hospitalares, eles iam sendo consumidos, tanto pela doença quanto pelos hábitos, ou aqueles pacientes oncológicos que você via que não conseguia comer, que não conseguia ingerir alimentos mesmo por falta de apetite, ou aqueles pacientes que tinham lombalgia, que eram muito obesos e eles tinham dor nas pernas
nos joelhos, dor na coluna, e não conseguia comer direito, não conseguia fazer exercício, e eles ficavam internados, tomando medicamentos fortíssimos, e a dor só piorava e não melhorava, apesar de todos os tratamentos. Então, né, depois de, sei lá, quanto foi em 2017, eu comecei a fazer dor em 2009, quase 10 anos, eu fui vendo que tinha alguma coisa faltando e que eu queria tentar dar alguma coisa a mais para meus pacientes, além de medicação, né? Então, eu fui fazer essa pós em 2017. E de lá para cá eu tô fazendo isso. Eu brinco que esse aqui é o meu melhor currículo, né? Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doc em logística e pacificação de conflitos, né? Essas são minhas três preciosidades, né? E vamos começar a aula, então. Apesar de Hipócrates já falar isso desde antes de Cristo, o conceito de alimento funcional apareceu só em 1984. E o que ele fala? Que é qualquer alimento que tem um impacto positivo na saúde do indivíduo e no desempenho físico e mental, adicionando o seu valor nutritivo intrínseco, tá? Ele é um alimento que é feito com uma inteligência científica, que oferta que oferta vitaminas ao corpo, gorduras, carboidratos essenciais à sobrevivência. Isso aqui já começa a ser um problema. Por quê? Porque o que eles começaram a ver? As pessoas começaram a ver que as pessoas já não estavam comendo direito. Então, já não estavam tendo toda a nutrição que elas poderiam ter. Elas acabavam comendo sempre as mesmas coisas, que não tinham tantos nutrientes. Então, eles começaram a criar alimentos que a gente vê que é enriquecido com, né? Quantas vezes você vai no supermercado e vê assim, farinha enriquecida com isso, isso e isso, Danone enriquecido com tal, tal, tal. Lembra do Danoninho equivale a um bifinho? Que daí, assim, eles colocavam mais proteína, colocavam mais vitamina para enriquecer as coisas, para tentar dar os nutrientes para as pessoas, porque as pessoas não estavam conseguindo obter os nutrientes pela variedade de alimento que elas tinham. Então, foi assim que começou. E esses alimentos funcionais, alimentos que trazem para você a nutrição, né, e essa função, eles são capazes de modificar o sistema imune, endócrino, circulatório, digestivo. Eles são alimentos que não funcionam como medicamentos, mas eles entram na sua fisiologia, né, do corpo. Já os termos nutracêuticos, que, digo-se de passagem agora, já está caindo em desuso, ele foi inventado, né, em 1989, tá? Esse termo nutracêutico, olha só, ele começou em 1989, ficou esquecido, aí lá pelo ano de 2005, ele começou a ser falado, a ser lembrado, e aí, pum, depois ele deu um boom, em 2015, e se esse gráfico continuasse até 2024, ia estar na Lua, porque daí caiu no gosto da galera a falar de alimento nutracêutico e funcional, e de dietas, e de não sei o quê, e aí agora, assim, só de você pegar no Instagram, eu acho que eu tô aqui com o meu celular do lado, tanto que eu falei de nutracêutico, na hora que eu abrir meu Instagram vai vir uns 50 cursos de alimentos e assim, né? Que agora também pegou na moda. Por isso, sim, gente, toma cuidado, tá? E às vezes eu fiquei até, eu dou muita aula disso. E faz tempo que eu dou aula disso, desde que eu fiz a pós. E assim, você vê como foi mudando o interesse das pessoas quanto a isso, e as pessoas começaram a deturpar um pouco essa parte da nutrologia, sabe? Então tem que tomar um pouco de cuidado, que infelizmente tem muita gente fazendo coisa errada. Então, o nutracêutico é a substância que pode ser considerada um alimento ou parte do alimento que promove benefícios médicos, como a prevenção ou tratamento de doença. O que mais fala desse nutracêutico é o suco de cranberry. O suco de cranberry há décadas é usada para bebês que têm alguma malformação urológica, que tem muita infecção urinária. E aí você não pode ficar dando muito medicamento para os bebês recém-nascidos, e aí você dava suco de cranberry para ele, que evitava infecção urinária. Então, tem uma
parte no suco de cranberry, que é um nutracêutico que previne a infecção urinária. Então, isso daí agora a gente dá muito, né? Agora tem cápsulas de cranberry, até agora a gente usa bastante em mulheres na menopausa, que acabam tendo bastante problema de infecção urinária. Você usa cápsula de cranberry, ao invés de ficar usando, porque a gente fica usando antibiótico 2, 3 anos, né? Fica usando macrolídeo por muito tempo. Então, são produtos nutricionais que têm efeitos relevantes na saúde. Porque, assim, então, o que leva à nutrição pobre? A nutrição pobre, eu vou falar aqui as coisas que mais fazem sentido para essa aula. Ela leva uma inflamação periférica, a mudança da microbiota intestinal. Eu vou falar muito de microbiota aqui, tá? Então, porque, cara, não tem como falar de alimentação sem falar de microbiota, tá? Então, assim, na hora que você inflama, muda a microbiota, você já tem um problema muito sério pela frente, tá? Problema imunológico, eu diria assim. Ela aumenta o estresse oxidativo, fica cheio de radical livre, né? Suas células vão quebrando, então vão deixando radicais livres para lá. Então, aumenta o estresse oxidativo, o que vai levar ao aumento de neuroreceptores, uma sopa inflamatória, daí vai levar a várias doenças que a inflamação crônica pode levar. Daí depois tudo aqui é uma coisa mais avançada, a glia, que são células do sistema nervoso central, e sensibiliza o seu sistema nervoso central. Então, assim, olha só como a alimentação mexe na parte periférica, indo até a central, mexendo até com o nosso cérebro, assim, sem dúvida. Então, o que a gente precisa, que eu gostei que colocamos aprender e aceitar, que os açúcares e os carboidratos aumentam o quadro inflamatório. Então, açúcar e carboidrato, ele é o que a gente chama de caloria vazia. Ele vai te dar energia, ok? Vai te dar energia. Então, você vai acordar de manhã, vai comer seu pão e vai tomar o seu café com açúcar. Você vai ter energia para ir para o trabalho? Vai, energia vai, porque é gasolina. Tum, 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 é só energia. Agora, assim, você tem nutriente para refazer o tecido, você tem nutriente para fazer os seus neurotransmissores, você tem as outras coisas, assim, construir uma parede só com tijolo. Você não vai colocar a parte da madeira, você não vai colocar o cimento, você não vai colocar nada, você vai colocar um tijolo em cima do outro. Aí, na hora que você der aquela empurrada, blum, vai cair tudo. Tá? Então, assim, o carboidrato, principalmente esses carboidratos fáceis de absorção rápida, eles te dão energia, ponto. Tá? Agora, quando você come alguma coisa que tem um nutriente, o que ele faz? Além de ele te dar energia, ele ajuda a reparar os músculos. A gente está o tempo inteiro tendo célula machucada. Eu estou sentada aqui, está sendo machucada a minha célula do meu glúteo, entendeu? Eu acabei de jantar, eu tô fazendo a digestão, o ácido está machucando a célula do meu estômago. Então, assim, o tempo inteiro eu estou tendo as células refeitas, sendo lesionadas e refeitas. Então, assim, eu preciso de alguém que repare essas células. Eu faço hormônios, eu faço neurotransmissores. Eu tiro da onde isso? Entendeu? Eu tenho que tirar da minha alimentação. Eu não produzo um monte de coisa. Tem coisa que a gente produz, mas assim, eu não produzo um monte de coisa. Eu tenho que tirar de algum lugar para poder fazer os neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, endorfina e tantos outros, tá? E aí a gente falou em inflamação. Aí quando a gente fala em inflamação, a gente pensa naquela inflamação que todo mundo que teve uma unha encravada, ou um abscesso, ou até mesmo uma espinha, que seja, lembra da inflamação aguda. Então a gente fala assim, mas como assim, né? Me dá inflamação, sendo que eu não tive uma picada, um trauma, uma torção, alguma coisa assim que dá inflamar, né? Porque para a inflamação aguda, ela tem sinais bem característicos que todo leigo conhece. Todo médico e todo leigo conhece, que é o dor, o calor, o rubor, o inchaço e a perda de mobilidade ou da função. Não é? Aquela unha encravada que está lá, você não consegue, ela fica doendo o tempo inteiro,
ela fica quente, ela fica vermelha, você não consegue colocar o sapato porque ela está inchada e você não consegue pisar no chão. Isso é a inflamação aguda. Mas o que a gente acaba fazendo todos os dias com estresse, poluição, dormir mal e comer mal, ele leva à inflamação crônica. E os sinais e os sintomas de inflamação crônica, eles são bem diferentes da inflamação aguda e eles são parecidos com outros sinais, com sinais de outras patologias. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente confunde, a gente acha que é outra coisa e quando vai ver é a parte nutricional que está ruim. Então, olha só, fadiga ou falta de energia? Só vai ticando aí tudo que você já teve. Fadiga ou falta de energia? Depressão, ansiedade, dores musculares ou na circulação, constipação ou diarreia com gases, mudança de peso e no apetite, dores de cabeça e confusão mental. Tipo, não sei, não estou conseguindo concentrar, estou meio atrapalhada, não lembro a palavra que eu tenho que falar, não sei o quê. Então, assim, só eu aqui acho que eu gabaritei. Já tive, Acho já que tive todo tudo. mundo, hein, Cacau? E em Não São é? Paulo, estava até comentando com a Ellen hoje, parece que em São Paulo isso não sei, o ritmo em São Paulo, ele exige mais da gente, né? E esse tipo de sinais e sintomas são sintomas que todo mundo tem, ou, Todo mundo sei tem. lá, 80% Se não, disso, se não tem todos ao mesmo tempo, pelo menos 2 ou 3 juntos você acaba tendo, né? oscila, isso. Né? Então, assim, então isso também é sinal de uma inflamação crônica, tá? E a inflamação crônica, minha gente, olha tudo que ela pode dar. Além da dor, que é que eu falo, eu sempre acabo puxando para a dor, porque é meu escopo de estudo, porque é meu dia a dia. Então, assim, se eu falar muito de dor aqui, vocês me desculpem, mas é que é o meu dia a dia, tá? Mas além de trazer dor crônica, ela ativa o sistema imune. Então, assim, doenças imunológicas, tem tudo a ver com inflamação crônica. Ela muda a resposta do corpo a infecções, a toxinas, injúrias, e ela dá só essas daqui, que, meu Deus do céu, ó, câncer, doenças cardiovasculares, né? Alzheimer tem estudos, assim, impressionantes falando de inflamação crônica de pacientes com Alzheimer, das placas que tem no pessoal, né, no cérebro do pessoal com Alzheimer, doenças pulmonares, artrite, né, seja artrite reumatoide, artrite psoriática, doenças autoimunes, diabetes tipo 1, né, que antes a gente falava, nossa, diabetes tipo 1 é genético, 25%. Mas agora tem um monte de estudo que parece que está tendo, o pessoal está fritando as células do pâncreas muito cedo, por fazer ela trabalhar muito, por ingerir muito açúcar. Aí você frita a célula cedo, entendeu? Então, assim, muito difícil. Doenças neurológicas, como depressão, inclusive. Se você medir, tem um marcador inflamatório que a gente mede no paciente está com infecção, assim, que chama PCR. Tem um estudo que eles medem o PCR em pacientes que acabaram de tentar o suicídio. O PCR está altíssimo. Então, assim, quer dizer, olha, pode ser que ele está num nível de inflamação tão grande que vem uma depressão, entendeu? E aí ele tenta o suicídio, entendeu? Então, assim, realmente é complicado. E quem que inflama tanto a gente assim, né? Puxando para a parte da alimentação, tá? Então, assim, já coloca aí. Insônia, tabagismo, estresse, também, tá? Tudo isso faz, tá? Mas eu tô puxando para alimentação porque é o escopo da minha aula, tá? Então, assim, quem que inflama a gente muito? Os adipócitos. Vocês sabem o que é adipócito? Adipócitos são as células de gordura. A célula de gordura, ela não é uma célula inerte que fica lá só recebendo gordura e aumentando. Então tá, eu tô lá e aí eu vai gordura, eu fico gordinha, eu emagreço. Não, ela não é uma célula inerte. Ela produz proteína sinalizadora pró-inflamatória, que chama adipocitina. E elas deixam o sistema imune em estado de alerta constante.
Então, ela fica chamando os macrófagos, os fagócitos, os monócitos, todo mundo fica chamando, que são as células inflamatórias, fazendo a sopa inflamatória o tempo inteiro. Então, você fica naquele caldo inflamatório. E o que faz isso? Você fala assim, nossa, tá tendo uma inflamação lá, o sistema imune fala assim, nossa, tá tentando entrar alguma coisa aqui. O que está entrando lá que está tanta inflamação? Entrou uma farpa, entrou uma bactéria, entrou um vírus, eu preciso lá ver o que é. Aí o sistema imune fica completamente doido e começa a atacar coisa que ele não devia. E aí ele faz a doença autoimune. Tá? Então, assim, são esses mecanismos que também você estimula o sistema autoimune. Esse e o da microbiota, que eu vou explicar mais para frente. Então, assim, nunca se teve tanta doença autoimune como agora. Tireoidite de Hashimoto. Todo mundo tem Hashimoto. Cara, não era para ser isso, né? Não, começar a atacar a própria tireoide. Por que está acontecendo isso? Então, a obesidade é um fator de risco para a incapacidade física, para a depressão e, consequentemente, para a queda de qualidade de vida. Ela leva a dores crônicas, então, geralmente, lombalgia, artrose de quadril, de joelho, fibromialgia, neuropatia diabética, tá? Ela faz tudo isso. E na hora que você tem dor crônica, você vai começar a fazer tratamento. Aí você vai começar a tomar opioide. O opioide também te deixa super constipado, te deixa lentificado, você fica com mais vontade de comer doce, aquelas comidas que te dão energia, porque você está sempre meio acabado, então você precisa de aquela coisa que te dá uma energia rápida. Dá constipação. Aí você faz o quê? Você come açúcar, você come farinha branca, aí você faz um bolo fecal duro. Aí você fica constipado. Aí na hora que você fica constipado, você mata toda a sua microbiota. E microbiota é muito importante na sua vida. E por quê? Porque 95% da serotonina, ela é feita no intestino. Não é feita pela gente. Quem faz a serotonina são as bactérias que moram no seu intestino. É ela que faz isso. Então, se você matou a bichinha, você não vai ter de onde tirar essa serotonina, tá? E na hora que você perde o peso, você consegue melhorar tudo, né? Você melhora até, né, a autoestima. Isso aí a gente já vê todo dia também, né? O cara que era gordinho, você, aí começou a fazer exercício, melhora a autoestima, a qualidade de vida, melhora a dor, melhora tudo. E como é que a gente tem que começar, então? Então agora vamos falar do que a gente precisa, né, para melhorar a nossa vida, né? A gente precisa, na nossa alimentação, a gente tem que ter antioxidante. Por quê? Porque na hora que é isso que eu estou falando, a gente está sendo lesionado o tempo inteiro, de ficar sentado, de comer, de queimei a mão, de estou estressada, não dormi, ficar o tempo inteiro, e a gente vai soltando radical livre pelo corpo. E esse radical livre, ele é aquele chatinho, ele fica cutucando todo mundo. Tá? Ele não consegue ficar quieto na dele. Ele vai cutucar todo mundo, vai cutucar tanto uma célula que daqui a pouco essa célula vai virar um câncer, entendeu? Então, assim, a gente tem que bloquear esse radical livre, a gente tem que acabar com ele. Acabar de fazer a radical livre só se a gente fosse morar numa montanha, zen, ficar meditando, que não dá. Infelizmente, a gente não faz isso. Mas, e só comer esse mato. Então, não é esse o caso. Então, assim, a gente não consegue parar de fazer radical livre. Então, a gente precisa ir de alguma coisa que tire esse radical livre de lá. Então, a gente precisa de um antioxidante. Então, assim, a gente tem o radical livre, o antioxidante vai lá e doa um elétron para ele, e ele para de ficar livre. Aí, a hora que ele para de ficar livre, ele para de cutucar as outras células, tá? Então, a gente precisa para melhorar antioxidante. Quais são os melhores antioxidantes que a gente tem na nossa alimentação? Fácil. Vitamina C, antioxidante hidrossolúvel. Vitamina E, antioxidante lipossolúvel. A vitamina C, ela é maravilhosa, a vitamina C, porque ela, além de ela refazer tecido, garanto que todo mundo aqui já passou um creme no rosto de vitamina C. Ele refaz, ele diminui a ruga, porque ele faz tecido. Então, ele ajuda a reconstruir tecido. Ele é um antioxidante maravilhoso, todo mundo aqui sabe disso também. Ele é bom para a imunidade. E a vitamina C, uma partinha de todos os neurotransmissores que a gente precisa, tanto de adrenalina como noradrenalina, como serotonina, serotonina,
endorfina. Se você não tiver vitamina C, você não consegue a cadeia de aminoácidos para fazer esse neurotransmissor, entendeu? Então, ele é um cofator, que a gente fala, ele é o cofator de inúmeros neurotransmissores. E você fala assim, gente, mas vitamina C é uma coisa tão besta, né? Mas se você for pensar, um monte de gente tem escorbuto subclínico, né? Que o escorbuto, que a gente lembra, é aquele que o pessoal no navio ficava meses sem comer uma fruta, um alimento cru, e aí começava a sangrar, começava a cair a língua, cair a unha, cair o dente, lembra? Que é aquele escorbuto grave. Mas, se você for ver, metade da população tem esse escorbuto subclínico, que qual que é o sintoma de escorbuto subclínico? Mialgia, fadiga e artralgia. Então, é dor muscular, cansaço e dor na articulação. Nossa, no meu consultório chega 3 por semana com essas queixas, no mínimo, tá? E isso é um escorbuto subclínico. E também não adianta, daí vem o povo e fala assim, mede vitamina C no sangue. Não sei até onde que isso ajuda, porque assim, aí esse negócio desse laboratorismo novo aí, eu acho que assim, tem certas coisas que muda a alimentação. Começa a tomar suco de laranja, começa a comer coisa crua. Porque você não, se você for ver, quanto de coisa crua você come? Em hospital você não come coisa crua. O hospital não pode ter coisa crua. Porque é por causa dos imunodeprimidos. Você entra com um bichinho lá, morre todo mundo. Então, o hospital não tem. Então, eu reponho para todo mundo no hospital. Agora, em casa, se você for pensar, quanto que você come de coisa crua por dia? Crua, crua mesmo. Você morde, assim, tira e come, sabe? Então é pouco, se você for pensar. Então, assim, a gente precisa disso. Então, ele tem a vitamina C. E a vitamina E, ela é de. Ela vem na semente do girassol, vem no óleo de linhaça, na chia. Ela é um antioxidante lipossolúvel. Então, ela entra no cérebro, ela ultrapassa a barreira hematocefálica. Então, ele é um antioxidante que é cerebral, entendeu? Então, assim, ele ultrapassa a barreira hematocefálica, então ele ajuda a tirar os radicais livres mais a nível dentro de célula e cerebral, tá? Então, os dois têm propriedade antioxidante, estimula o sistema imune, reduz a agregação plaquetária, modifica o metabolismo do colesterol e aí reduz a pressão arterial e tem ação antibacteriana e antiviral. A vitamina D, todo mundo sabe o tanto que ela está importante agora, tanto que ela virou um hormônio, né? Ela é um hormônio precursor e essencial para a manutenção da homeostase e do sistema musculoesquelético. Então, a vitamina D, ela mantém o nosso equilíbrio também. Então, assim, ela é o equilíbrio da inflamação para a imunossupressão e da imunomodulação, tá? E do músculo esquelético também e da parte do cálcio. Então, eu gosto da vitamina D acima de 40 sempre. É o que eu tento. Já peguei vitamina D de 12. Um horror. Você faz a vitamina D intramuscular, parece que a pessoa revive. Uma coisa impressionante. Tudo volta para o eixo. Realmente equilibra, tá? Então, ela é responsável, dentre outras milhares de coisas, pela absorção de cálcio, pela reparação do tecido ósseo, pela contração de musculatura, resposta do sistema imune, facilitação de condução nervosa. Onde a gente encontra, né? Leite, queijo, iogurte, manteiga, espinafre, peixe, couve, mas tem que ter exposição ao sol. Infelizmente, é outra coisa que num país tropical como esse, que chove 2 vezes por ano, como ultimamente, pelo amor de Deus, ainda bem que choveu um pouco ontem, a gente tem uma epidemia de hipovitaminose D, eu acho isso uó. Mas, paciência, acaba que as pessoas não se expõem ao sol como deveriam. E também tem um tanto de exagero de protetor solar também. Então, todo mundo ficou morrendo de medo de ter ruga e câncer de pele, que agora, assim, até fala, a criança vai ficar 5 minutos no parque. Eu vejo isso direto no parque aqui na frente. Cara, 5 minutos no parque, brincando no escorrega, vem a mãe, calma, deixa tomar um solzinho, deixa fazer uma vitamina D. As mães também estão neuróticas com esse negócio. A criança não vai ter câncer de pele de ficar 5 minutos no sol brincando no parque, sabe? Então, assim, eu acho que rolou uma neurose, assim, absurda. Bom, sintoma: fadiga, dor crônica, osteoporose e espasmo.
Vitamina B12. Vitamina B12 também é uma que o pessoal tá tendo muita falta por causa que a vitamina B12 ela tem que ser ingerida juntamente com uma proteína animal. E aí tem vários tipos de dieta que reduzem ou tiram completamente a proteína animal, então isso daí dificulta o acesso à vitamina, mas também a vitamina B12, o maior problema não é nem o que você ingere. A vitamina B12, ela é muito difícil de ser absorvida. Por isso que a gente gosta também de acabar, na hora que está baixa, você acaba fazendo intramuscular. Por quê? Porque primeiro que assim, ó, ela tem que ser ingerida junto com a proteína animal. Aí o ácido gástrico tem que separar ela da proteína animal. Aí ela tem que se juntar com a proteína R no duodeno, que é a outra parte do intestino. Aí vem o fator intrínseco, gruda com ela e lá no ilho que ela é absorvida. Então, assim, tem uma ciência toda para ela ser absorvida no nosso corpo que ela é muito difícil mesmo. E o maior problema que a gente tem já começa aqui já começa no começo. Nosso ácido gástrico não está mais tão ácido. Por quê? Porque está todo mundo tomando omeprazol. Todo mundo toma omeprazol, que nem bala. Então, você acaba mudando o pH do seu estômago, e aí, na hora que você deixa ele mais alcalino, né, não tão ácido, você não consegue absorver, você não consegue tirar a cobalamina da proteína. Então, já começa aí. Então, não adianta você comer um boi que você não vai absorver. Cláudia, sabe o que eu ia Então, comentar? A questão das vitaminas, o que eu vejo, assim, né, de alguns tratamentos médicos. É, porque o raio de mínimo e máximo, ele é muito grande, né, entre os laboratórios, enfim, não sei quem faz essas determinações exatamente. Então, muitas vezes, se o limítrofe é entre, sei lá, 60 e 120, se você está em 61, tá tudo bem. Mas o ideal nunca é estar em 61, né? Tá mais perto do máximo, porque isso ajuda você ter uma qualidade, digamos assim, né, de nutrientes, vitaminas, etc e tal, melhor que você tem. Posso estar errada, me ajuda mas aí nesse não, processo, mas mas é por isso que eu assim, falo, não adianta você ficar medindo muita coisa. Vai medir, uhum, tá na moda de medir vitamina C, de medir até serotonina, você pede no laboratório, uhum, tem que medir serotonina. sim, Mas não ajuda tanto. Ajuda assim se está no pé, mas assim, se está no pé, o cara já tem muito sintoma, então você já sabe que está faltando, entendeu? entendi. Então é complicado isso. Eu acho que você tem que acabar se vendo como é que é o seu dia a dia, vendo como é que é a sua alimentação e vendo o que você acha que você tem que repor mesmo. Porque tem certas coisas que você tem que repor mesmo. Não adianta você comer. Eu falo, magnésio, coenzima Q10 e ômega 3, todo mundo tem que repor. Não adianta, não adianta. Não E tem coisas que conversa. ninguém repõe, né? É, entendeu? Nem Assim, sabe não que tem conversa. existe. Assim, ômega 3 fala-se, mas assim, a gente não tem essa consciência da necessidade e tal. É. Então, e eu vou falar mais para frente dessas outras coisas. Mas a vitamina B12, ó, tem uma mocinha aqui. A vitamina B12, as pessoas que tomam, que têm dificuldade para absorver, pensa, são os inibidores de bomba que tomam inibidores de bomba de próton, que são os omeprazóis, não, enfim, que estão os azóis da vida. Quem toma antiácido também. Quem fez gastroplastia, então os bariátricos, que também é uma turma que está aumentando cada vez mais, né? Gastrectomizados que fizeram, né, ou bariátrica também, ou geralmente gastrectomia se acaba fazendo por oncológico. Quem toma metformina, que também antes só tomava metformina, quem era diabético, bom, agora o pessoal toma metformina para emagrecer, o pessoal toma metformina para ovário policístico, o pessoal toma metformina para um monte de coisa. Idosos e gestantes. Então, eu falo que só pegar esse aqui, você já pegou, sei lá, 50%, 60% da população que já não, fora os vegetarianos e veganos. É muita gente que tem pouca vitamina B, né? Então, e a vitamina B é maravilhosa, a gente precisa dela para tudo, tá? Então, regeneração nervosa, remodelamento da bainha de mielina, que é o que faz a capinha do nervo, aumenta a velocidade de condução do potencial nervoso,
reduz os potenciais ectópicos, que isso é mais para dor neuropática que a gente usa. Então, assim, geralmente, quando a gente tem nossos pacientes com dor neuropática, a gente sempre coloca uma vitamina B junto com os outros medicamentos. Então, ela melhora, quando você deixa a vitamina B boa, ela melhora a dor, insônia e fadiga. Uma coisinha que sempre acontece, e aconteceu com um paciente nosso outro dia, se você fica muito tempo repondo, você faz acne. E a gente teve um paciente que foi aqui, na hora que começou com uma lesãozinha, chamaram a dermato, eu falei, calma, suspende a vitamina B. Suspendeu a vitamina B, em 3 dias resolveu. E era isso, porque ele ficou muito tempo, não tem nada, acabou ficando muito tempo tomando vitamina B. Então, assim, a gente tem que também prestar atenção, porque não faz só bem, isso é muito importante. Ah, então vamos entupir de vitamina de suplemento. Não, não faz só bem, tá? A ideia é você se alimentar super bem para não ter que suplementar nada. Mas a gente sabe que é impossível, mas a ideia é essa. Doutora, uma dúvida. Oi. No caso da vitamina B12, quando, por exemplo, passam suplementação, tem algumas realmente que vem aquelas hidrossolúvel, tem os nomes específicos para comprar em farmácias, etc. E alguns realmente falam que dá acne. E aí, nesses casos, quem é que orienta para passar essa carga de vitamina, por exemplo? Porque Então, mas médico, assim, assim, no o que meu caso, eu passei na ginecologista, por exemplo. Lá minha vitamina B12 deu baixa, mas igual a Fabi falou, por conta da régua, se deu uma a mais que tá dentro do esperado, ela não me suplementou. Mas, por exemplo, eu posso estar sentindo vários sintomas que pode estar ligado à vitamina B12 ou à falta de outras vitaminas, mas ela não recomendou. E aí eu teria que ir para o nutricionista ou não sei, qual médico? Então, apesar de nutricionista estar pedindo exames, geralmente são eles que pedem esses exames meio malucos, e fazendo suplementação, o legal é ser no nutrólogo mesmo. Ah, tá. Né? E você acaba fazendo as coisas direitinho. Daí, assim, depende, você pega, porque assim, depende de como é a sua alimentação. Se você for vegana, por exemplo, a dose é completamente outra. Você tem que você fazer 1000 miligramas por dia, entendeu? E aí, o que eu faço geralmente para vegano, vegetariano? Para tentar evitar o acne, geralmente funciona. Você toma de segunda a sexta. Daí eu não coloco no combo, que às vezes eu faço um combo, né? Mas assim, eu faço separado. Você toma de segunda a sexta, sábado e domingo você descansa, porque daí você mantém o nível e aí dá uma caidinha para você voltar de novo, entendeu? Você não fica tomando muito, entendeu? Então, assim, geralmente, assim, se você faz esses intervalos, dá certo. E aí, isso também é outra coisa. Depende, tem muito momento para você tomar os suplementos, que daí tem uns suplementos que vêm 9 cápsulas, você toma todo de manhã, você vai vomitar, você vai morrer, e você não vai conseguir absorver. Aí quando você tem uns que daí você pode dividir, você coloca o que tem ferro, você coloca junto com o almoço, porque daí ele precisa do ácido gástrico para absorver. O que tem magnésio, você coloca em outra, entendeu? Vai fazendo isso. Então, assim, é tudo muito artesanal, é muito legal. Por isso que às vezes eu fico chateada quando eu vejo que está todo mundo prescrevendo tudo para todo mundo, sabe? Sim. Porque é tudo muito artesanal, muito legal. E então precisa ter um olhar meio assim, especialista nisso mesmo, sabe? Tá bom, doutora, Então, é obrigada. difícil. A sua gineco realmente não tem nada de informação disso, eu entendo que ela falou, cara, eu não vou, porque eu não sei. Então tá normal, tá dentro da normalidade, não vou mexer com isso porque eu não sei, eu acho melhor do que ficar suplementando sem saber, entendeu? Fazer uma, né, olhar no Instagram e sair suplementando igual, sabe? Acho que Sim. é melhor assim. Tá bom, obrigada, doutora. Bom, a microbiota é a estrela da aula, tá? Ela tem um papel importante. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais bactéria dentro do nosso intestino do que célula no nosso corpo, tá? Então, assim, a microbiota, ela não é só umas bactérias que ficam... Oi? Não, doutora, não foi nada. Ela não é só as bactérias que ficam lá no nosso intestino, morando lá, fazendo nada. Elas ajudam em função nutricional, porque elas também elas digerem alguns alimentos para a gente, elas fazem alguns neurotransmissores, elas fazem parte imunológica, elas ajudam na absorção e para levar o alimento para dentro, elas protegem a integridade intestinal. Lembra quando eu falei de imunidade?
Outra teoria, né? Mas já é não é tão teoria, já é mais assim, que é tanto de doença autoimune, o que está acontecendo? A gente está acabando com a nossa microbiota. Primeira coisa que a gente está acabando com a nossa microbiota é o tanto de comida ensacada que a gente está, comida com coisa que não estraga. Como é que chama aquilo? Me fugiu a palavra agora. Aí, ó, o sintoma, né, de cabeça confusa. Tem uma mocinha aqui me atrapalhando também. Dê, para. Conservantes. Conservante, muito obrigada. Isso. O conservante mata também ajuda a matar todo mundo. Parte de fertilizantes também muito ruins também ajuda a matar todo mundo. Glutamato monossódico, Coca-Cola, essas coisas químicas, eles matam tudo. Então, assim, só isso já piora muito a microbiota. O tanto de omeprazol que a gente tem tomando. Na hora que você muda o pH do seu estômago, você muda o suco gástrico que cai no seu intestino. Então, você muda o pH do intestino também. Na hora que você muda o pH do intestino, essas bactérias elas são muito sensíveis, elas morrem também. Tá? Então, elas param de fazer tudo isso, inclusive a integridade intestinal. São elas que deixam aquelas junções do intestino mais fechadinhas, que deixam entrar só o que a gente gostaria. O nosso intestino é a coisa que a gente mais tem de contato com o exterior, é o intestino. Então, e aí você acaba deixando ela um pouquinho aberta. Então, aí, na hora que você vai comer aquele dogão no estádio, que sei lá o que eles colocam naquela salsicha e aquela coisa, que tem um monte de coisa ruim, o seu intestino está mais aberto, entra um monte de bactéria, de toxina. Aí o seu sistema imune vai lá e aumenta, né? Fica mais forte. E aí aumenta também a parte imunológica, voltando a falar de doenças autoimunes. Se ela estiver bem fechadinha, se ela tiver com uma integridade boa, se ela tiver com as bactérias boas, ajudando a imunidade, ajudando em tudo, não entra essas toxinas. Então, o seu intestino é muito importante, porque eu falo, ele, lógico, via aérea também, né? Assim, tem contato com o exterior, mas o intestino, o gástrico é o tempo inteiro. A gente está comendo o tempo inteiro, gente. A gente não come 3 vezes por dia, a gente come o dia inteiro. Então, a gente está o dia inteiro podendo colocar alguma porcaria, algum bicho lá para dentro. Então, se o intestino não tiver fechadinho, a gente vai ficar o tempo inteiro estimulando o nosso sistema autoimune. Estimulando. Chega uma hora que ele fala, ai, gente, também vou atacar geral. Pronto, vou atacar a tireoide, vou atacar o pâncreas. E, né, aí vai demência e esclerose múltipla. Nossa, tem aulas de esclerose múltipla que só que mudança de dieta a pessoa praticamente sara, entendeu? Então, assim, é impressionante. Bom, então aqui a gente tem esse eixo, né, da microbiota do intestino e do cérebro, que ele é um eixo de 2 vias. Então, a gente manda, o intestino manda neurotransmissores e citocinas e tudo para o cérebro, e também via nervo vago, tá? E o cérebro manda também a parte neurológica de adrenalina, de cortisol para o intestino. Então, realmente, se uma coisa não estiver boa, a outra não tem como estar boa. Tá? Então, assim, eu sou constipada, eu evacuo a cada 5 dias e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tá muito ruim isso. Então, não é possível o seu cérebro funcionar super bem se você tá muito constipada, gente. Enfesado vem de enfesado. Você fica maluco se a coisa não anda. Entendeu? Não tem fisiológico. Espera aí. Tanto que, na hora que você começa a estudar a microbiota e começa a repor os probióticos, tá? Eu comecei a estudar isso aqui faz tempo também. Foi a minha tentativa de mestrado lá na Paulista. A gente começou a procurar a ver, dar lactobacillus helvéticos e bifidobacteriolongos para os pacientes, porque eles têm uma ação psicotrópica-like. Então, eles têm uma ação antidepressiva mesmo, antidepressiva e ansiolítica. Por quê? Porque eles fazem serotonina, eles fazem endorfina, tá? Então, ao invés de você dar um antidepressivo, você dava o probiótico e os pacientes melhoram a parte psicológica, tá? Então, tem um monte de estudo falando isso, ó. Aí, a do GABA.
Mas E onde a aí, gente encontra esse tipo de probiótico? então, só deixa eu fechar aqui que, assim, essa cepa você tem que mandar manipular, mas isso daí você encontra em coisas fermentadas. Se você tiver uma boa alimentação e tomar coisas e comer coisas fermentadas, você vai acabar, uma hora você vai esbarrar com ela e você vai, eu falo, é um jardinzinho, é uma flora e uma fauna, é um jardinzinho. Você tem que sempre, você tem que ter ela e você tem que regar. Então, assim, comendo fibra, que são os pré-bióticos, tomando iogurte, você tem que, entendeu? Não ficar comendo adoçante. Adoçante acaba com o intestino também. Adoçante é o né? De acaba, também mata todo mundo, entendeu? Não ficar tomando omeprazol. Então, assim, você tem que regar o seu jardinzinho. É o seu jardinzinho, você tem que manter ele bonitinho. E, assim, como eu faço com meus pacientes? Meus pacientes, tive uma pneumonia e tive que tomar antibiótico. Matou todo mundo. Fica 30 dias tomando os probióticos e depois você rega e fica lá um ano. Tá? Teve algum outro problema, que teve uma infecção, uma intoxicação alimentar, teve uma diarreia do caramba. Beleza, toma de novo um mesinho do probiótico e daí você mantém, entendeu? Então, geralmente é assim, tá? Maravilha, show. Agora, assim, agora eu só convido vocês a pensarem como uma bactéria. Pensa como uma bactéria. Porque assim, nossa, mas como é que uma bactéria me faz melhorar o humor? Então, assim, bactéria, ela precisa da gente para viver. Tá? Então, assim, a nossa flora intestinal, ela precisa da gente para viver. Se eu morrer, ela vai morrer também, tá? Então, o que que ela quer? Pense como uma bactéria. Ela quer que o seu hospedeiro seja feliz, ela quer que seu hospedeiro, e ela quer ir para os outros também, ela quer dominar o mundo, a bactéria. A gente viu o Covid, que não é bactéria, é um vírus, mas assim, a pensamento é mesmo, eles querem dominar o mundo. Então, se você é uma bactéria, se você está no meu intestino, ela quer que eu fique muito feliz, ela quer que eu saia para comer, ela quer que eu saia para beijar na boca, ela quer que eu conviva com as pessoas, para passar para os outros. Tá? Então faz todo o sentido do mundo. E eu amo esse artigo da Nature, que ele fala isso. Por que a microbiota afeta o comportamento? É natureza, é a bactéria, ela quer dominar o mundo. Então ela vai dominar o mundo se eu ficar em casa tomando, comendo Doritos e vendo Netflix? Não, não, aí eu vou matar ela, coitada. Não, ela quer então que eu saia, que eu almoce com os amigos, que eu beije na boca, que eu conviva com todo mundo, que eu fique junto com todo mundo, que eu seja feliz. Ela quer que eu seja sociável para todo mundo chegar lá. Então, assim, cuidem das suas bactérias do intestino, porque elas vão te ajudar. Elas são bactérias muito boas, a nossa flora intestinal. Aí, ó, e o probiótico, né, que a gente toma, né, que a gente tem que fazer, assim, se você tiver uma boa alimentação, você não precisa tomar nada, assim. Cara, iogurte coalhada. Meu avô é armênio, morreu já, era armênio. E ele, na vida, ele falou que ele aprendeu na Armênia, ele morreu com 94 anos atropelado porque ele era surdo, tá? Porque ele não usava o aparelho e ele morreu atropelado porque não ouvia o buzinar. Então, assim, era teimoso, mas morreu com 94 anos. Ele comia coalhada com alho. Ele falava que esse da Armênia era o segredo da vida longa, coalhada com alho. Aí depois eu comecei a estudar, eu falei, faz todo sentido do mundo. Ele comia todo dia de manhã coalhada com alho. Era o café da manhã dele. Pegava a coalhada, cortava alho, azeite e comia. Então, e isso faz todo sentido no mundo. Gente, coalhada, probiótico puro, alho, super antiagregante plaquetário e azeite. Olha só, ele que era é o café da manhã dele na Armênia, ele comeu tudo isso todos os dias. Então, assim, né? Ó, como é fácil. Dá para a gente fazer isso. Não precisa botar o alho tanto assim, mas dá para fazer. Bom, então, assim, ele faz a interleucina 10, que é anti-inflamatória. Então, aqui, ó, o probiótico, além de tudo que eu já falei de bom, ele produz a interleucina 10, que é anti-inflamatória. Então, diminui também a inflamação, que é o que a gente está falando nessa aula. Tá bom, gente? Que ajuda na dor e ajuda em todas as outras coisas. Então, pensa na coalhada, quando você quiser pensar em probiótico. Vamos falar do ômega 3. Então, o ômega 3, por que eu falo que todo mundo acaba tendo que tomar ômega 3? Porque ômega 3 a gente acha em salmão, sardinha, atum e anchova. Só que primeiro que a gente não come isso todo dia, não é da nossa cultura.
Segundo, que mesmo eles eles estão com ômega 3 muito baixo. Eles falam, tem que ser salmão gelado das águas do sei lá onde, entendeu? Criado, selvagem. Cara, onde que tem isso? Não tem, lamento. Você vai ter que caçar no iglu lá, não sei. Então não tem. Então pode comer o salmão? Pode, deve, é gostoso, faz bem, ok. Mas não é o salmão que você acha que você está comendo que vai te salvar a sua vida. Então, assim, e ele realmente reduz muita inflamação, tanto que isso tem muito estudo da parte cardiológica, inclusive, né? Diminui placas de ateroma, né? E então eu acho que isso é uma coisa que eu falo, não tem conversa. Eu reponho, inclusive, para minhas filhas, minhas filhas, a partir dos 2 meses, tomam, até 2 anos, elas tomam só o DHA, e a partir daí já tomam ômega 3 na seringuinha, né? Porque não conseguem engolir na seringuinha todo dia e não tem conversa, porque até elas comem peixe, mas não é aquela maravilha, né? Que deveria. Tem peixe na minha casa uma vez por semana, ou inclusive que é de quarta-feira, é o dia de hoje. Almoçaram peixe, mas uma vez por semana também não ajuda. Então tá, no semente e óleos, chia, linhaça, canola. Canola é uma celeuma, que eu não vou nem entrar, porque nem eu sei o que pensar da canola. Tem gente que fala que é maravilhoso, tem gente que fala que é uma porcaria, mas então eu prefiro não usar. Eu uso em casa, eu uso azeite e óleo de coco. E nos vegetais, couve de Bruxelas, que também, Bruxelas, o povo deve comer todo dia, mas aqui nem sei onde compra couve de Bruxelas, não lembro a última vez que eu comi. Magnésio. Cara, aqui é o magnésio. E aqui, Fabi, essa coisa de exame é o que mais pega. O magnésio eu peço e você acaba pedindo magnésio para muitas outras coisas, né, na nossa prática clínica. E ele sempre vem 2.1, que é limite, que é tipo de 1.8 a 2,5, me corrija se eu estiver errado, mas é por aí. Ele sempre vem no limite um pouquinho para baixo. Só que o pessoal esquece que o magnésio ele é intracelular. Ele é um íon que ele precisa ficar no intracelular. Se ele está meio para baixo no extracelular, quer dizer que esse intracelular já está muito vazio. Então, eu reponho geral também. Por quê? A gente nem sabe que isso, a gente nem sabe disso. O magnésio é um tema que a gente praticamente nem fala. As pessoas nem sabem que existe magnésio, mas não sabem a importância, né, do corpo. Então, o magnésio é fantástico. Ele tem uma importância assim na vida da gente fantástica. Ó, aqui, ó, ele é mais de 300 reações enzimáticas. Ele atua no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, NMDA, para quem é anestesista, se tem anestesista aqui, a gente sabe que a gente usa magnésio para tentar diminuir a sensibilização. Ele ajuda a entrar o cálcio nos ossos, ele é um anti-inflamatório, ele regula a despolarização nervosa e ele é um relaxante muscular. Tanto que também as mulheres grávidas aqui, se alguém teve pressão alta, a gente faz um negócio nas mulheres grávidas de pressão alta de fazer sulfato de magnésio. E quando você faz sulfato de magnésio, tem duas coisas que você precisa ficar vendo, que é o reflexo e a força muscular. Porque se você começa a dar muito magnésio para essa pessoa, perde o reflexo, que é do nervo, e perde a força muscular, de tanto que ele faz isso, entendeu? Então, assim, faz todo sentido do mundo você usar magnésio para essas coisas, tá? E nesse estudo nos Estados Unidos, fala que 68% das pessoas consomem menos magnésio do que recomendado e 19% menos do que 50%. Isso nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil. Por quê? O Brasil ainda tem um fator agravante. Geologicamente, o solo brasileiro é pobre em magnésio. É diferente. Então, o brócolis do Brasil tem menos magnésio que o brócolis da Dinamarca, sei lá, entendeu? É geológico, não é culpa nossa, tá? Então, assim, já tem menos. Então, assim, nossa, como 5 flores de brócolis todo dia. Parabéns, isso faz muito bem para o seu intestino, para a sua microbiota, mas não vai te dar todo o magnésio que você precisa, entendeu? Não, assim, então, por isso que eu falo, magnésio é outra coisa que tem que repor. Bem, e outra, consumo de açúcar, farináceo e estresse diminuem a absorção. Também é isso, também você come brócolis, aí depois você come um bolo de sobremesa, aí na hora tudo mistura lá no estômago, já foi, tá? Então, o magnésio, quando você está deficiente, que daí também o magnésio você também não sente, é tudo meio muito subclínico, né? Ter sintoma de hipomagnesemia, você está fazendo arritmia cardíaca, aí você está pré-óbito. Aí pelo amor de Deus, você está de tão baixo que está o magnésio,
é arritmia cardíaca. Então, não. Então, assim, ninguém vai chegar a isso, tá? Então, a deficiência, ele faz um ambiente pró-inflamatório, pró-angiogênico, e aumenta a proteína C reativa, que é aquela proteína de inflamação que a gente vê nos pacientes. Cacau, uma pergunta sobre a proteína C reativa. Por exemplo, se você tiver com todos os seus exames, ok, mas a proteína C reativa ela é alterada, o que isso significa? Refaz. Primeiro refaz. Se está tudo ótimo e tem um exame que tá fora do padrão, primeiro você refaz. Às vezes pode ser erro. Tá. Mas, em geral, qual que é a influência da proteína C reativa no organismo? Que você fala assim, ó, quando a proteína tá, é porque o negócio tá zoado. É um marcador inflamatório. Você está inflamada de algum lugar. Tá. A proteína C reativa é um marcador inflamatório. Então, pode ser inflamação de qualquer coisa aí, entendeu? Tanto de inflamação crônica, lógico, as inflamações agudas por infecções, ela sobe absurdamente, né? O abscesso, sei lá, tá 0,4, você vai para 25 de um dia para o outro. A gente vê isso no hospital todo dia. Mas agora tem o povo que tem uma proteína C reativa assim, 5, 6, 4, 5, 6. Fala, cara, aí é essa inflamação crônica mesmo. Aí você tem que mudar alguma coisa na sua vida, porque senão daqui a pouco você vai ter um piripaque. Mas esse que é o ponto, né? A proteína C reativa, às vezes tá tudo bem, aí você ignora um pouco isso, porque seres normais que não são médicos ignoram a proteína C reativa, porque você fala, tá tudo bem, mas tem esse negócio aqui que tá dando uma alteração, eu não sei muito o que ele influencia, tô falando por mim, tá? É marcador inflamatório, único exclusivamente, tá? Então, assim, os sintomas, que é ansiedade, tensão e palpitação, tá? Que é de falta de magnésio. E aí, onde que a gente encontra? Oleaginosas, folhas verdes, feijão, cacau e arroz negro. Feijão a gente come bastante, cacau vem junto com o açúcar, que não ajuda em nada. Folhas verdes escuras, que são maravilhosas, mas é o que eu falo, a couve, o brócolis, é um pouco menos aqui no Brasil. Oleaginosa, gente, oleaginosa realmente é muito bom mesmo, assim. Esse negócio, tem uma castanha no bolso, é um saco você achar, tira 2 castanhas do bolso, né? Eu sei, é mala, mas ajuda mesmo. E o problema do magnésio também é esse, o magnésio ele precisa estar taquelado com alguma coisa para ser absorvido, senão ele não é absorvido. Então, assim, e aí depende de como ele está quelado, como ele vai agir. Então, se ele tiver quelado com dimalato, ele vai entrar na mitocôndria e vai ajudar na produção energética de mitocôndria. Então, aqueles pacientes com fadiga crônica, com fadiga mitocondrial, a gente geralmente vai para o dimalato. Citrato, ele é mais laxativo, ele ajuda mais no laxativo, na parte de intestino. O L-treonato, ele ultrapassa a barreira hematocefálica. Tem um monte de estudo de magnésio L-treonato para paciente com TDAH que ajuda absurdamente. Por quê? Porque ele consegue entrar no cérebro e consegue ajudar a parte de concentração. E o sulfato de magnésio e óxido de magnésio. O óxido de magnésio é o que a gente toma para dor de estômago. É a magnésia bisurada, é o Philips lá, sabe? Daí é o óxido, que a grande maioria nem é muito absorvida. E o sulfato, que é o que a gente usa para relaxamento muscular, tá? Que a gente usa mais em dor crônica. Para meus pacientes, eu mudo. A grande maioria eu acabo botando o L-treonato para ultrapassar a barreira. O zinco não tem muito o que falar, o zinco ele é muito bom para a imunidade, principalmente junto com vitamina C. Vocês já devem ter visto que tem um monte de suplemento que é vitamina Z zinco, né? Então, ele quebra a substância P, que é um marcador inflamatório de dor também, e reduz a liberação de citocinas inflamatórias, tá? E ele é muito prevalente no corpo, então é bom você ter certeza que seu zinco tá bom também, porque muitas coisas no corpo precisam de zinco. Cálcio, sintomas que a gente tem. Dor crônica na perna, síndrome da perna cansada, todo mundo com isso agora, cansada e inquieta. Palidez, apatia, cansaço, mobilismo também. Onde que eu encontro? Leite, iogurte, vegetais verdes escuros, soja, gergelim. Lembrando que um punhadinho de gergelim, uma colherzinha de sopa de gergelim, tem 10 vezes mais cálcio do que 1 litro de leite. Então, você não precisa virar um bezerro para ter cálcio, tá? Então, assim, come gergelim, couve tem bastante cálcio, não precisa... porque, assim,
eu não tomo leite nem por decreto. Então, assim, meu cálcio sempre foi bom, porque eu acabo pegando por outras coisas. Então, você não precisa tomar leite, igual assim, tem criança que fala, gente, precisa tomar leite, porque senão não vai ter cálcio. Não, tem muitas outras coisas que ajudam. E a coalhada tem o cálcio aí também, que no iogurte ela acaba sendo muito mais bem absorvido do que o litro de leite. O leite não é tão bom assim, o leite tomado assim mesmo, também não ajuda tanto, não. Doutora, surgiu até uma dúvida aqui no chat do leite. Eu não tô olhando o chat, desculpa, senão eu perco a concentração. Pode falar. Peraí, O leite leite. é ou não é inflamatório? Isso. Não. Então, isso aí é tudo celeuma eu acho assim, não, eu acho não tem nada falando que é inflamatório. Mas também é aquela coisa que, como é que eu posso falar? É aquela coisa que não precisa, que o pessoal acaba fazendo, mas não é inflamatório. Não é. É diferente de uma farinha branca, de um açúcar, que daí você consegue. É que assim, o leite a gente acaba não digerindo ele tão bem quanto. Então, a gente vai perdendo a capacidade de digerir o leite. Então, ele vai ficando pesado e vai te fazendo mal. Mas assim, pegando essa de que é inflamatório, não dá para botar ele no mesmo bolo do açúcar e da farinha branca. Não dá, não dá. Mas Isso é não é uma coisa que você importante, precisa. claro. Isso é importante, porque é, o leite é tão, hoje, tão polêmico quanto a farinha branca e o açúcar, né? Apesar de Então. Mas o todo mundo ovo também saber que era, o né, açúcar Fabi? é, é verdade. Né? Lembra o ovo? Mas Nossa, é você ia comer um interessante ovo, isso, porque ao mesmo tempo que o leite tem essa polêmica toda, a gente sabe que o iogurte é bom, tem os probióticos, etc, etc. Então é interessante isso, porque eu sei que a gente tem algumas pessoas ao longo da vida vão desenvolvendo uma dificuldade de se sintetizar o leite, e ok, isso. mas é mais específico, talvez não é tão prejudicial quanto a farinha, e infelizmente quanto a farinha com açúcar, que é maravilhoso. É, Legal, mas não bom não saber. entra, não consigo colocar no mesmo saco. Não consigo. Não consigo. Não é tão assim, não. E que mais? E aí, o cálcio, evitar perda também, que quando você come junto com proteína animal, você acaba não absorvendo nada. Então, é o que eu vi, assim, o filé parmegiana, ele ferra seu leite, o queijo que você botou lá, vai embora, né? Então, assim, tá escrito até na Bíblia, se for ver que não é para misturar leite com queijo. Então, porque eles já sabiam que faltava cálcio. Tá? Os caras sabiam 5.000 anos atrás que se você misturasse carne com queijo, você não absorvia o cálcio. Tá? Olha que interessante isso. Então, assim, você ficar... beleza, eu como um monte de queijo no hambúrguer, na parmegiana, na pizza, aí, assim, com carne não ajuda, tá? Pizza com carne acho que não existe, né? Mas, assim, no estrogonofe, por exemplo, tá? Aí você perde tudo. Mas Tabaco, o queijo sódio, sem a carne entra como proteína, digo porque tem gente que é vegetariano e tal. Eu posso comer a tem. carne sem o queijo, mas não. Isso, por exemplo, se eu sou vegetariano e eu como queijo, mas não como carne, funciona ou não? Funciona, mas isso é mais para o cálcio, tá, Fabi? Ele não Sim. absorve o Ah, cálcio. tá. Não para proteína, não. A proteína vai, mas aí ela quela o cálcio. Você não absorve o cálcio do queijo na hora que você coloca uma proteína junto. Ah, tá. Para o cálcio, vale para o cálcio. Tá? Proteína continua Mas valendo, mais o cálcio. a proteína Perfeito. é o cálcio, é a Não osteoporose. Então, fazia daí para a ideia osteoporose, disso. então, por isso que assim, coisas que as pessoas já faziam isso de hábito antes, há 5.000 anos, e a gente começa a ver isso, então é para evitar a osteoporose, né? Então, assim, o cálcio, tabaco, café e sódio. Então, esses glutamato de sódio também da vida, e tudo isso também que você não consegue absorver o cálcio. E outra coisa que é muito importante, que não só adianta você comer o cálcio, e também vai precisar da vitamina D para o cálcio entrar no osso, mas também você tem que fazer uma atividade física que tenha um pouco de impacto para você manter o cálcio no osso, senão ele vai todo embora. Quando você fala de Tá? impacto, o que que é isso exatamente? Que tipo de impacto?
caminhada, tem que ter um pouco de impacto. Você não pode fazer só natação, por exemplo. Natação é um exercício maravilhoso, mas não segura calço no osso. Você tem que ter um pouco de impacto. Sei lá, caminhada, um step, alguma coisa que você Musculação. dê uma musculação, que você dê carga, entendeu? Entendi. Perfeito. Isso é bom saber também. Raízes, ó, gengibre. Gengibre, os cantores de ópera todos mastigam gengibre a vida inteira, né, antes dos shows, então eles ficam mastigando gengibre exatamente para não, que é um anti-inflamatório super potente, né, então eles têm lá, é até bonito de ver. Bloqueia a COX-2, que é um mediador inflamatório, né, então o gengibre é super anti-inflamatório. Tem chá de gengibre, né, que está na moda também, chá de gengibre que é anti-inflamatório. Canela, ela diminui a glicemia, então diminui a glicemia, que diminui então a inflamação, né, que também ajuda. A cúrcuma agora também está na moda, que era uma coisa que eu sempre prescrevi para os meus pacientes para fazer magistral, né? A cúrcuma tem um monte de estudo que na Índia, apesar de todo mundo que vai para a Índia acaba tendo diarreia, acaba tendo essas coisas, eles têm muito menos câncer, eles têm muito menos doença autoimune, eles têm muito menos problemas de saúde mesmo. Primeiro, muito por causa do hinduísmo, que eu acho que o hinduísmo ajuda muito, né? A parte da religião, eles cumprem muitas coisas, né? Não bebe, não fuma, né? Faz a coisa mais certinha, mas a cúrcuma está na comida deles todos os dias. Então, ajuda muito. Ela é prima do gengibre, né? E ela tem uma ação anti-inflamatória e anticâncer que a gente pode comparar com esses anticorpos monoclonais, o rituximab, infliximab, que usa para artrite reumatoide, que usa para linfoma, tá? Então, assim, tem estudos maravilhosos falando nisso. E no Brasil, tem de bula um medicamento que chama Motori, que é para artrose. Da bula, tá? Para artrose, tratamento de artrose. Mas dá para você usar para muitas outras coisas. Lembrando que pode dar diarreia. Por isso que eu falo que todo mundo que vai para a Índia acaba tendo diarreia, porque lá tem cúrcuma até no café, tudo tem cúrcuma, então você vai fazer diarreia. Então, se você começou a repor para o seu paciente, ele fez diarreia, porque ele tem intolerância, tá? Não adianta você ficar insistindo. Eu já insisti e me dei mal. Esses produtos, eles precisam ser consumidos com qual frequência para eles terem um efeito efetivo? Porque são coisas que eu adoro, mas com qual frequência que eu tenho que consumir? Porque assim, se eu consumir uma vez por mês, não vai resolver nada. Tipo, tem que consumir com. Tem alguma uma média Não. razoável? Não, não. Se você precisar, você tem que suplementar mesmo, porque para nossa alimentação no Brasil, do jeito que porque assim, você comer um balde de arroz com cúrcuma, não vai dar nem um oitavo do comprimido de cúrcuma, que é da curcumina, porque o importante até é a curcumina, que é o menorzinho ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente só não precisa repor o cara da Índia que começa a comer cúrcuma na mamadeira, entendeu? E come todas as refeições. A gente, se você quiser, você tem que tomar o comprimido. Se você quiser ter todos esses benefícios, né? É uma dose absurdamente que a gente não consegue comer na comida. Tá? Pode botar no arroz todos os dias, pode. Vai ajudar a longo prazo? Vai, alguma coisa vai. Mas, né, tipo, só arroz com cúrcuma. Teve uma época que eu fiz isso, mas aí minhas crianças não comiam mais arroz amarelo, elas enjoaram. E aí parei. Se você colocar pouco é bom, mas é um pouco enjoativo. Eu gosto, porque mãe, arroz amarelo de novo. Aí eu falei, tá bom, não vai ter mais arroz. crianças. Eu, por exemplo, que adoro cozinhar, posso colocar todos os temperos todos os dias, que eu como tudo e adoro. Mas Exatamente. Quando não for é pra uma gente, regra. é outra pegada, né? Eu falo, né? Na minha casa, eu seria vegetariana. Se eu fosse solteira, eu seria vegetariana fácil. Mas eu moro com os povos mais carnívoros da face da terra, meu Deus do céu. Então, não tem como. Aqui em casa, se não tem proteína, não dá. Ricardo perguntou assim: se a cúrcuma tem que ser consumida com alguma outra coisa para ter efeito, se existem formulações específicas, tal qual encontramos em farmácia. Não pode tomar junto.
não tem problema não. Só às vezes tomar cuidado para tomar em jejum, e dor de estômago e diarreia, mas não é tranquilo. Beleza. Dúvidas outras? Alecrim. Alecrim é super estimulante, anti-inflamatório e antirreumático. O coentro tem uma história linda. Qual lugar do Brasil que mais tem coentro? Que a comida, a Nordeste, culinária né? mais tem Nordeste. Norte, Por quê? Nordeste, né? Nordeste, né? Por causa dos escravos. Por quê? Os escravos só comiam comida estragada, restos e comidas estragadas. Aí o que eles pegavam? Eles pegavam essa comida estragada e colocavam um monte de coentro, primeiro para melhorar o gosto, porque o coentro tem um gosto, né? Primeiro não, era para melhorar o gosto, porque o coentro tem um gosto bem forte, e porque o coentro ele é um antiespasmódico, é um Buscopan natural. Ele tira a flatulência e cólica. Então, eles comiam comida estragada, lógico, ficavam com dor de barriga, com muitos gases, né? Coisa, e o coentro, na hora que eles colocavam coentro, eles tinham a melhora desses sintomas, entendeu? E ajudava a cicatrizar também. Então, assim, os escravos usavam coentro para tudo, porque realmente ele ajudava muito. Então, e isso veio na culinária do Nordeste e ficou até hoje. Então, o coentro, ele é um antiespasmódico, assim, maravilhoso. Assim, tem gente que toma chá de coentro quando está com cólica, né, com problema intestinal, que realmente ajuda muito. O hortelã, por que pasta de dente é de hortelã? Porque antigamente, quando não tinha pasta de dente, o povo tinha dor, né? O povo tinha dente podre, tinha dor de dente, que eles ficavam mastigando a folhinha da hortelã para dar uma anestesia, uma analgesia. Então, aí disso veio o sabor de pasta de dente de hortelã. Agora tem pasta de dente até de, sei lá, pasta de dente de cúrcuma. Mas o básico é a pasta de dente básica de hortelã. O louro, ele também é anti-inflamatório, antirreumático e também antiespasmódico. O pessoal bota o louro no feijão também, né, para não dar gases. E o orégano, ele é anti-inflamatório e antibiótico. E essa é outra coisa que eu lembro muito da minha avó. Minha avó, a gente tinha dor de garganta, ela falava assim, vou fazer chá de orégano. Fazia chá de orégano, adoçava com mel e a gente ficava tomando chá de orégano. Então, assim, não tinha antibiótico, era o chá de orégano da avó, e a gente tomava e a gente melhorava a dor de garganta. Então, assim, eu faço chá de orégano com minhas meninas também. Elas ficam com birra de comer pizza depois, mas não tem problema. Chá de louro tipo, não tem gosto de nada e é maravilhoso, né? Às Então, vezes, ajuda muito. é muito bom. Ajuda muito. Mas, o chá de orégano é um antibiótico só, não é nem tão anti-inflamatório, ele é antibiótico mesmo, ele mata o bicho, então é fantástico. Caramba, É legal. muito bom. O resveratrol é o que tem no vinho, né? Que já tem essa moda de tomar um cálice de vinho por dia, que ajuda na parte cardiológica, que é isso que ajuda, ele é antioxidante, vasodilatador e anti-inflamatório. Ajuda, então, em todas essas outras coisas. Porém, contudo, todavia, entretanto, também não é, se ficar tomando vinho, pode piorar outras coisas. Então, tem muita gente que é contra isso. Eu seria completamente a favor de tomar uma garrafa de vinho por dia. Não tomo porque não posso. Ó, tem uma Mas, amiga que é diretora de compliance lá nos Estados Unidos, que está assistindo a nossa palestra aqui, que ela falou: finalmente chegou a parte mais importante da palestra, né, Gabi? Ela encheu o saco aqui. Que é pois é, vinho, eu gente. queria Vinho é vida, né? Olha lá. muito Vinho branco ou tomar uma tinto? Ela já até mandou ali. tinto. Todo É tipo de a vinho, semente Gabriela. da uva, é, a semente da uva é o que tem o resveratrol, esse aqui. Então, isso daí, só que você mastigar a raiz de da azedinha, que é aquela folhinha, tem 100 vezes mais. Então, acho que é menos calórico, não dá cirrose, né? Então, acho que melhor isso. E pele do amendoim também. Outra coisa também que eu peguei mania, que eu só compro amendoim com pele agora. Então, que antes comprava amendoim pelado, compra pele do amendoim, que a pele do amendoim vai te ajudar a ter um pouquinho de resveratrol. Outras coisas que tem resveratrol, as berries, né? É que aqui no Brasil é muito caro, né? Mas você vai para os Estados Unidos, tem aquelas berries, né? Então, assim, todas as berries, a blueberry, todas as berries também ajudam muito nisso. Então, aqui eu acabo comprando congelada, tem uns sacos de berry congelada para fazer suco ou para botar no iogurte. É um pouco mais em conta. Coenzima Q10, chegou a bonita aqui. Coenzima Q10, ela só é encontrada na alimentação em vísceras.
A gente tem que lembrar que a gente é o mesmo homem de não sei quantos milhões de anos atrás. Então, os homens, eles caçavam um búfalo, eles comiam tudo do búfalo, porque eles não sabiam quando eles iam encontrar outro búfalo na frente deles. Então, eles comiam o intestino, eles comiam o estômago, eles comiam o pulmão, ele comia o coração, ele comia tudo. Então, eles tinham a coenzima Q10. A gente, eu não como nem coração de frango, entendeu? Né? Assim, duvido que todo mundo come fígado uma vez por semana, língua, buchada. Tá bom, não pode comer? Pode, mas não vai comer tudo uma vez por semana, no mínimo, entendeu? Então, todo mundo não consegue ter coenzima Q10, todo que a gente precisa. E a coenzima Q10, ele é a gente tem a mitocôndria, grosso modo, a mitocôndria é o que diferencia a gente da bactéria, tá bom? É uma organela que tem dentro da nossa célula que faz a gente ter energia e faz a gente multiplicar. Então, e ela é o alimento, a coenzima Q10 é o alimento da mitocôndria. Então, a gente precisa da coenzima Q10. Então, assim, se você não come víscera 3 vezes por semana, é bom repor, tá? Então, ela, assim, restaurar a função imunológica, ela ajuda em esclerose múltipla, ela é antioxidante das membranas da mitocôndria organela. Então, assim, tinha um gráfico aqui que tem uma cadeia metabólica, assim, bizarra, que você não entende nada, aí só tem assim, coenzima Q10, coenzima Q10, coenzima Q10. Tudo que acontece dentro da nossa mitocôndria tem a coenzima Q10 lá, entendeu? Então, assim, você precisa dela para ficar viva e para ter energia, tá? Cafeína. Bom, falar isso para um grupo de anestesia dá até vergonha. É bom, por um lado, é antioxidante a cafeína, e por outro lado, ela também bloqueia a adenosina, né? Então, ela é muito boa para cefaleia, né? Muita gente, tanto que, assim, Neosaldina tem cafeína. Quando a gente tem paciente que tem cefaleia pós-punção, a gente dá o Tylenol-CAF, que tem cafeína. Então, a cafeína ajuda mesmo na dor de cabeça, porque ela atravessa a barreira hematocefálica. Só que na hora que você toma muito café, você fica ansioso, você fica com tensão muscular, você fica com insônia, e aí tudo isso vai te inflamar e vai te fazer mal. Fora a cefaleia por abstinência, que você ficar um dia sem tomar café, você fica doido. Então, a indicação é 1 ou 2 xícaras de café ao dia. Eu tomo isso antes das 6 da manhã. 2 xícaras antes das 6 da manhã já foi. Básico. Água. Água, gente. Água. Na dúvida, água. Na dúvida, água. Meu copo de água estava aqui, minha filha levou embora. Então, sempre, tá? Porque desidratação dá dor musculoesquelética, dá câimbra, dá fraqueza, dá cefaleia, dá desânimo, dá fraqueza, dá tudo, tá? Às vezes você não sabe o que é, você aqui toma 3 copos de água, você vai ver que você vai dar um up. É impressionante, é impressionante. Às vezes a gente esquece, mas tem que tomar mesmo. Para fechar, vou falar só um pouquinho das dietas, que são essas dietas eu acabei pegando num guia da Harvard, que eles mandaram agora faz pouco tempo, foi 2023, se não me engano, tá? Então, assim, eles falam da dieta mediterrânea, que é que todo mundo mais conhece e ouve mais falar, que é países Itália e Grécia, a gente vê que tem pessoas que vivem mais de 100 anos e super bem com qualidade de vida. A dieta mediterrânea é baseada em fruta, vegetal, oleaginosa, semente, grãos integrais, peixe e azeite de oliva. Então, assim, depois que eu acabar de falar, vocês vão ver, tudo tiram parte de doce, parte de processado, carne vermelha, vai longe também, entendeu? E também lácteos também, alguns lácteos sim, mas os lácteos fermentados, esses queijos curados, essas coisas assim, tá? E assim, o que não comer de jeito nenhum como é que chama aquilo? Presunto, peito de peru, como é que chama isso? Processados, né? Chamam de processados. É processado, eu vou lembrar. Que é esse negócio aí que salame. Meu Deus, isso não estraga, gente, pelo amor de Deus. Fica na geladeira um mês e não estraga. Embutidos. Embutido. Isso. Embutido. Foge disso, pelo amor de Deus. Isso é um veneno, isso mata toda a sua microbiota. Socorro, Deus. Então, ela é recomendada por especialista porque ela reduz a inflamação. Quem tem essa dieta tem menor taxa de doença e maior longevidade, tá? Diminui doenças inflamatórias, cardiovasculares, diabetes tipo 2. E como tem variedade de alimento, é fácil.
é gostoso. Mas se for, não é se for na Grécia, não é para a Grécia, vai comer a comida da Grécia, meu filho, você vai brilhar. Mas realmente é gostoso mesmo a comida. Tem muito tomate, muito azeite, é muito gostosa mesmo. A dieta mediterrânea eu acho que é a melhor que tem. Tem essa dieta, essa DASH, né, que é Diet Approach to Stop Hypertension, né, é uma dieta feita que eles fazem para diminuir a hipertensão, e aí você acaba tendo os ganhos secundários todos, né, de emagrecer, né, de diminuir a inflamação, tá? Então, que ela é considerada um dos padrões alimentares mais saudáveis, tá? Alimentos com baixo teor de gordura total, gordura saturada e colesterol, fruta, vegetal, grãos integrais. Aqui tem menos proteína ainda, tá? Menos carne vermelha, né? Ainda. Então, aqui, peixes, aves e oleaginosas, aqui ele quase tira a carne. Ó, limita carne vermelha, doce, bebida açucarada, refrigerante também, nem pensar. Rica em fibra, potássio, cálcio e magnésio. Isso aqui, esse triozinho aqui é do coração. E essa última é desse médico aqui, que ele é um médico integrativo que é formado em Harvard. E isso há 20 anos, tá, gente? Não é essa moda de medicina integrativa agora, que o povo sai da faculdade, faz um pós de integrativo na Hotmart e sai se chamando médico integrativo, tá? Pelo amor de Deus, tá? Isso é de verdade. Ela é inspirada na dieta mediterrânea com influência asiática, que a gente sabe também que a parte asiática, também a alimentação deles é muito boa. Tá? Ele muda, tem essa proporção calórica, que é um pouco diferente da proporção calórica que a gente está acostumada, e ênfase em alimentos baseados em planta e fonte de proteína saudável, tofu. Tá? Tofu aqui entra bem forte. O tofu é muito bom, Fabi, você está querendo probiótico, porque o tofu ele é fermentado, ele é proteína pura, é uma soja, uma proteína boa, e ele é fermentado, então ele ajuda como proteína e ajuda na microbiota. Gostoso, mas eu como. Mas faz missô, compra aquele missô, É, compra missô e faz sopinha de missô, fica uma delícia. é Faz verdade, sopa de também missô, acho. depois. Não, tranquilo, Adoro você vai cozinhar, né? duas Então, para mim, de verdade, aprender isso tudo, para mim é um super presente, porque eu não tenho a coisas, melhor alimentação do mundo, mas me instiga a fazer, sabe? Essas coisas de uma forma que eu acho deliciosa. você faz. Ó, escuto crudo, embutida, isso aí. Mas você faz isso, faz sopa de legume e bota uma colher de missô lá dentro, ou você faz só missô com macarrãozinho também. Eu gosto aqui de missô com faz cenoura, batata e um macarrãozinho, assim, sabe? Fica bom. Uhum. Daí que reduz a presença de alimentos altamente processados, que pode contribuir para a inflamação. Esse aqui é só para ilustrar, tá, gente? Esse aqui foi um artigo da Lancet, tá? Que é uma revista, assim, top, que ele pegou, ele seguiu pacientes de 1990 a 2015, e ele pegou 79 comportamentos que a gente tem. Então, assim, ele pegou até o cara que trabalha na mina de carvão no norte da Irlanda, sabe? Tipo, o cara que acorda todo dia e vai para a mina do carvão, fica lá embaixo e sai só à noite, entendeu? Ele pegou tudo e pegou hábitos, né, comportamentos que levam à doença. E, pasmem ou não, eu não pasmo, ok? Que a dieta foi o fator de risco mais modificável para doença global. Se falar assim, galera, mundo, vamos mudar alguma coisa? O que mais? Vamos dar saneamento básico para todo mundo. Não ia melhorar tanto. Vamos acabar com o cigarro da história do planeta. Qualquer coisa que se fume não ia mudar tanto. Vamos, entendeu? Todas as coisas modificáveis, se você fizer a dieta, você sara metade do planeta. Metade não, muito mais do planeta. Então, assim, olha só o segredo, a preciosidade que a gente está na nossa mão. Tá? Ai, eu falo pra caceta. Então, para Ah, concluir, nada, viu? alimentação suplementar. Tá ótima a apresentação, tá perfeito. Não, Então, mas eu acabei. Então, alimentação, suplementação são ferramentas fundamentais para uma melhor qualidade de vida, tá? Então, se você tiver uma dieta adequada para reduzir o estímulo inflamatório da vida moderna, que são coisas que, infelizmente, tem coisas que estão fora do nosso alcance, né? Então, você provê
reconstrução nervosa, tecidual, ajuda na produção de neurotransmissores imunomoduladores, você tem mais energia e disposição para fazer exercício físico, para ter uma vida social, que é isso, no fundo, que leva a uma melhor qualidade de vida global. Se alguém Eu tiver falo mais que alguma morar em dúvida, São Paulo é um desafio, sabe? Porque eu morei fora de São Paulo há muito tempo, voltei para cá em 2018, e viver em São Paulo é muito, muito estressante. E a gente entra num ritmo de vida, assim, um pouco esquizofrênico. Eu brinco que é uma esquizofrenia coletiva morar em São Paulo. E essa questão de você conseguir colocar na tua vida alimentação, uma alimentação mais saudável, mais adequada, que te ajude a ter mais energia e tudo isso, porque a gente nunca liga uma coisa a outra. Quem tá, o Klaus, você tá, sai da, está compartilhando, né? Deixa eu tá, compartilhar quer que para eu as pessoas compartilhe? entrarem aqui. Pausar compartilhamento, pronto. Eu acho que a Oi? gente tem uma tendência, acho que está quase, Parei, né? né? Sim, sim. A gente tem uma tendência a ir no fluxo, né? E São Paulo exige muito da gente mesmo, o tempo todo, né? A gente nem sempre pode escolher o que a gente vai comer, a gente nem sempre pode pensar, a gente nem tem muito tempo para pensar nisso. Mas quando a gente começa a entender o quanto que cada coisa que a gente, cada decisão que a gente toma no nosso dia a dia, seja tanto de pensamento quanto de alimento, etc e tal, faz toda a diferença no que é a nossa rotina, a nossa vida, a nossa relação com as pessoas, isso faz muita diferença. Essa palestra, em especial, achei muito, muito, muito importante, porque realmente a comida, ela parece uma coisa meio básica da nossa realidade, né, do nosso dia a dia. E a gente não para pensar o quanto que isso influencia, inclusive nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em como a gente reage ao resto da nossa vida. Porque a comida é o que nutre, né? Nutre o cérebro, o intestino, que a gente já sabe que é o segundo cérebro, e tantas outras coisas que fazem uma diferença absurda e que ninguém, no final das contas, dá bola. E não é porque não quer, é porque simplesmente vai no fluxo, né? Não pensa muito a respeito, não entende. Essa semana de Cipate tem sido muito legal por isso, sabe? Foram tantos conteúdos que a gente discutiu, o quanto que a gente conhece sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos, como a gente vive, e isso hoje, mais do que nunca, me fez refletir o quanto que a gente está ferrando com a nossa própria vida quando a gente não tem um comportamento, uma atitude melhor em relação a nós mesmos, né? Foi muito, muito, muito legal. Eu queria abrir para as pessoas perguntarem, acredito que as pessoas tenham algumas perguntas para fazer, mas desde já queria agradecer muito, assim, para mim foi muito esclarecedor em várias situações. Que bom, Oi, que bom. pequenina, tudo bem? Oi. Mas eu já devia estar dormindo, que amanhã tem aula, né, senhora? Pessoal, tá aberto aí para vocês perguntarem. Enfim, a Cláudia está aí, um presente para a gente hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Ah, nós tivemos algumas perguntas aqui no chat. Doutora, trocar açúcar refinado por açúcar mascavo ou demerara são melhores escolhas? É um pouquinho, porque tem um índice glicêmico menor. Mas o bom mesmo é reduzir, né? Reduzir mesmo. Eu falo, você vai fazer um bolo? Pode fazer um bolo. Eu fiz um bolo ontem com as minhas filhas. Na terça-feira chuvosa de férias. Vamos fazer um bolo de milho? Vamos fazer um bolo. Então, vamos fazer o quê? Bolo de milho. Pegamos o milho de verdade, cozinhamos o milho de verdade. E aí, a receita era uma xícara e meia de açúcar. Eu botei 3/4 de uma. Ficou ótimo. Porque assim, o nosso paladar já está muito doce, sabe? As receitas, se você for ver, já tá muito doce. Por isso que eu gosto de fazer coisa em casa, porque daí você vai faz o seu tanto, entendeu? Então, o paladar do brasileiro é muito doce. Você pega gringo não aguenta comer quindim,
e brigadeiro. Ele pega dá uma mordida e fala assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas pra gente, a gente come quindim no hospital todo dia. Brigadeiro, beijinho. Pra gente, o nosso paladar é muito doce. Então, assim, ajuda, mas assim, o negócio é começar a diminuir um pouco o coisa. E é igual o chocolate. Você começa a comer chocolate 70%, quando você vai pegar um chocolate normal, você não consegue comer de tão doce que é. É tentar diminuir o paladar, mas ajuda sim, o Demerara, porque tem índice glicêmico menor, entendeu? Dá um pico de insulina menor. E a insulina é super inflamatória, né? Então, na hora que você tem menor pico de insulina, a chance você inflama um pouco menos. Que massa. Ó, eu vou atropelar um pouco, Rafa, ver os outros comentários. Tá bom. Fugita colocou aqui, ó. Infelizmente, vou ter que continuar comendo pão de batata com catupiry da NET que o hospital oferece. Não é verdade, Fugita, tem outras opções. Mas eu também comeria o pão de batata e o da NET, mas por uma questão de que é muito gostoso. Mas olha, Fugita, vou te falar que o Círio é menos pior. O Oswaldo consegue ser pior. Viu? O Oswaldo chegou uma hora que a gente assim, só tinha festa de criança assim, de anteontem. Chegava lá, só tinha coxinha fria e, nossa, não tinha nada para você comer. Eu ficava comendo granola, que tinha uns pacotinhos de granola. Aí O chegava lá, o H-Core que que também, era? eu acho que o H-Core é pior que os outros ainda. Agora eu nunca fiz. Mas Agora eu o nunca fiz. Oswaldo, concordo com você que é muito engraçado, né? Porque por ser hospital, a gente até espera uma alimentação um pouco mais saudável e realmente não é. É tipo, Mas, sabe, dos pacientes. A Roberta está aqui, a Roberta sabe o tanto que eu brigo. Que vira assim, lanche da tarde. O que que é? 2 torradas com margarina e chá com açúcar. Esse é o lanche da tarde do paciente que está inflamado. Então, o que é isso? Eu falo, meu Deus do céu, dá uma fruta para esse paciente, dá alguma coisa, dá um iogurte, dá uma. Primeiro que isso não alimenta nada. Você come essas 2 torradas com aquela margarina nojenta, aquele semiço, margarina ainda, né? Tipo, gordura mais. margarina. Margarina. Aquilo lá não alimenta nada. Você acabou de comer aquilo lá, foi um buraco no seu estômago. Parece que dá mais fome ainda. É. E é isso o lanche da tarde lá. Eu fico revoltada, a Roberta sabe que eu brigo com eles lá. Porque, assim, se é assim com os pacientes, imagina com os médicos, não estão nem aí com a paçoca. Então, é que eu falo. É uma coisa que devia ser muito, muito natural para todo mundo, mas você tem que fazer muito esforço. E a gente já está cansado, a gente está de saco cheio. Então, na hora que você tem que fazer esforço, eu não vou fazer esforço. Não, é muito difícil. Assim, para vocês eu acho mais difícil ainda, porque vocês não têm nem opção. Vocês ficam super limitados, né? E para mim é muito surreal isso. Tem gente que é organizada leva uma marmita, é bonitinho de ver. E eu não sou. Mas eu amei, assim, ouvir algumas coisas hoje, porque é muito difícil a gente ter esse controle diário e tudo mais, e a gente parar para pensar nessas coisas. E você falou tantas coisas hoje que eu nem imaginava a importância do magnésio. Para mim, o magnésio, tipo, estava dentro das vitaminas, estava ali, não, entre tantas outras coisas que a gente ignora e que a gente sente no nosso corpo, mas a gente nem sabe da onde vem. A gente não tem essa consciência, sabe? Eu tenho tido câimbras vários dias e eu nem não estava refletindo sobre o que que é. Para mim, cãibra é potássio, né? Tá aquela coisa com banana, com uma banana que passa. Entre tantas outras coisas que você falou hoje, que foram tão significativas, a gente estava muito empolgada para essa palestra, porque a gente sabe o quanto que a gente erra no dia a dia. E esse ciclo de palestras da CIPAG tem mostrado para a gente o quanto a gente é ignorante de conhecimentos básicos de quem a gente é. E quanto que isso influencia no nosso raciocínio, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, no mau humor, em tudo, né? Ou seja, o ser humano é muito ignorante de si mesmo. E Cacau, de verdade, muito obrigada por você ter compartilhado tantos conhecimentos com a gente hoje. Quando eu falei que eu queria fazer muito uma palestra sobre alimentação anti-inflamatória, o Matsumoto na hora falou assim: Nossa, chama a Cláudia.
cacau é uma pessoa e tal, não sei o quê. E eu nem passava pela minha cabeça, né, que você pudesse ser essa pessoa que pudesse trazer tanto conhecimento para a gente hoje, mas foi muito especial essa palestra, porque afeta todos que estão aqui e a gente realmente, a gente não sabe o que fazer, e a gente erra porque a gente não sabe o que fazer. Então, poder conversar com você hoje fez muita diferença, eu tenho certeza, para todas as pessoas que estiveram aqui presentes nessa reunião hoje. Pessoal, Bi, desculpa, eu temos falei pra mais duas caramba. perguntas. Eu falo pra caramba e ia falar assim, eu vou passar a palavra agora para quem quiser falar, porque senão não paro nunca. Nós tivemos uma pergunta aqui sobre o Ora Pronobis. Ele também é recomendado como anti-inflamatório? A hora que o cannabis acaba entrando na comida, assim, ele entra como um bom vegetal, como couve, como brócolis, assim, agora para você usar a hora pronobis como anti-inflamatório, não. Tem bastante nutriente, ela é maravilhosa, assim, como comida, assim, né? Mas não